Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância. Hoje nós vamos falar sobre o armazenamento doméstico. Você já ouviu falar no armazenamento doméstico? Atualmente, nós estamos passando por um momento bíblico profetizado por Deus através dos profetas e nos deparamos com uma crise global. Nós sabemos, por exemplo, que um vírus infecta todo o planeta e muitos, infelizmente, são sucumbidos e são levados dessa vida. Muitas pessoas não têm resistido, especialmente pessoas idosas, pessoas mais frágeis, e essas pessoas, algumas, não têm conseguido sobreviver. Não é uma enfermidade local, não é algo que está acontecendo no seu bairro ou na sua cidade. É uma epidemia que atinge todos os continentes. É uma epidemia global. Jovens, velhos, crianças, órfãos, necessitados, desabrigados, homens e mulheres, todos são vítimas desse vírus. Muitos se encontram, inclusive, muito longe de casa, em países distantes, e agora querem regressar e não podem. As fronteiras de muitos países já estão fechadas, outras já estão se fechando e outras estão extremamente sendo controladas. Nos aeroportos, muitas viagens estão sendo canceladas. Muitas pessoas estavam de férias e de uma forma legal ou ilegal nesses países, e o vírus veio e agora, de uma forma bastante agressiva, muitos países inclusive já declararam calamidade pública, e essas pessoas estão ali paradas nesses países sem saber o que fazer. As ruas em muitas cidades ficaram desertas. Os estabelecimentos comerciais, escolas, por exemplo, foram fechadas. Lugares públicos estão tendo seus horários controlados. Os hospitais não estão comportando a quantidade de pessoas que estão chegando enfermas. Já se soube de casos em que muitos hospitais estão tendo que fazer seleção para quem vai ser atendido ou quem vai ficar aí esperando a morte. Infelizmente, na Itália, por exemplo, estão alguns hospitais, os médicos estão vivendo a escolha de Sofia, ou seja, estão tendo que escolher aquelas pessoas que serão atendidas. Não há condição, não está havendo condição de atender a todas as pessoas que chegam até esses hospitais. Infelizmente, pessoas idosas, inclusive, estão ficando à mercê do atendimento, porque não está sendo suficiente esse atendimento. Então ficam ali e alguns falecem, alguns não estão sendo atendidos. Enquanto esses esperam a morte, aqueles lugares, aqueles hospitais que podem abrir outros leitos, pois o estão fazendo, e outros, não tendo condição, não tem outro remédio que escolher, que optar por aquele que será atendido. Para muitos que estão nesses países, que foram dos seus países, estão em outros países em viagens, para muitos o dinheiro já acabou. E agora eles se encontram desesperados porque não podem regressar aos seus países de origem e não têm dinheiro para se manter ali onde estão. E mesmo que tivesse esse dinheiro, muitas repartições públicas, muitos estabelecimentos comerciais já estão se fechando. Então a crise, ela é global. Para entender um pouquinho essa crise toda, vamos fazer uma referência a uma passagem bíblica. Os cristãos, aqueles que leem a Bíblia, conhecem a famosa história das 10 virgens. 10 virgens estavam esperando que chegasse o noivo para a festa, mas um pouco desatentas, algumas delas não se prepararam para a chegada desse noivo. Ele chegou, 5 delas tinham azeite nas suas lamparinas, e outras 5 não tinham. Tentaram pedir emprestado para aquelas que tinham, mas não era suficiente, porque aquele azeite que elas tinham era para suas lamparinas. Então elas ficaram do lado de fora. Pois, semelhante a essa parábola das 10 virgens, é o que nós estamos fazendo atualmente, é o que estamos vivenciando atualmente. Muitas pessoas não estão se preparando para toda essa crise que está acontecendo. Deus espera que nós sejamos autossuficientes, que sejamos preparados
para esse tempo de escassez. De uma hora para outra, por exemplo, pode haver impedimento de transporte, né, de alimentos. Pode haver, por exemplo, uma mudança climática e a terra não produzir os alimentos que nós esperamos. Pode faltar alimento nas prateleiras dos supermercados. Deus espera que sejamos autossuficientes, que estejamos preparados para esses tempos. Quando a gente fala sobre essa preparação, muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas debocham, muitas pessoas ironizam, muitas pessoas riem. Algo semelhante ao que aconteceu na época de Noé, onde o profeta falava que viria o dilúvio, e as pessoas não acreditavam e riam da cara de Noé. Porém, de uma hora para outra, hoje, os transportes que nós temos para trazer até a nossa mesa o alimento, pode faltar. Pode haver uma mudança climática, por exemplo, e determinados locais podem não estar produzindo o alimento. E mesmo que produzisse, se, por exemplo, há esse impedimento de transporte, os alimentos não chegariam em nossas casas. Um exemplo mais corrente é a perda de emprego. Nós podemos, por exemplo, estar desempregados, porque muitas empresas atualmente estão tendo que enviar os seus empregados para casa, para que não estejam em contato com certas aglomerações, com certas pessoas que poderiam estar infectadas. E com a redução de horário de trabalho, muitas empresas perdem e com isso levam ao desemprego. À medida que se tornam autossuficientes, nos tornamos mais preparados para enfrentar esses momentos de tribulação, ficamos capazes de cuidar melhor de nós mesmos e das pessoas que estejam com mais dificuldades que nós. Muitas vezes, nós não pensamos que isso pode acontecer. Um líder religioso disse certa vez: o Senhor opera de dentro para fora, já o mundo opera de fora para dentro. O mundo quer tirar as pessoas da miséria das favelas. Cristo tira a miséria das pessoas e então elas próprias se livram das favelas. O mundo procura moldar os homens, modificando o seu meio ambiente. Já Cristo modifica os homens, que então transformam o seu ambiente. O mundo procura modelar o comportamento humano, já Cristo consegue mudar a natureza humana. Nós não podemos pensar em ajudar o próximo sem antes ajudarmos a nós mesmos, porque não podemos oferecer aquilo que nós não temos. A partir então deste pensamento, vemos a necessidade de um plano de armazenamento doméstico para esses tempos difíceis. Com paralisações e emergências nacionais ou globais, muitas pessoas têm dinheiro, mas pode não haver onde comprar as coisas que necessitam, inclusive comida. Como eu disse, alguns países estão fechando, os estabelecimentos comerciais estão fechando, porque devemos evitar a aglomeração de pessoas. Por isso, é importante pensar no armazenamento doméstico. Vou dar algumas dicas sobre este armazenamento.